Boa, pessoal. Vou estar apresentando para vocês agora a terceira atividade da disciplina de Rede de Computadores 2 para o Instituto Federal da Bahia. Essa atividade consiste em a gente elaborar um servidor, neste caso Linux, tá? Que ele tem aí a funcionalidade DNS e a gente consiga fazer a conexão, né, com esse servidor. No primeiro momento, a gente vai fazer a instalação do Bind 9. Anteriormente já tinha instalado, então ele só vai verificar se houve alguma instalação para essa biblioteca. Depois disso, a gente vai fazer o seguinte: nós podemos verificar, né, se o bind está rodando de forma adequada. Né? Se vocês observarem, ele está ativo como runner, ok? Se a gente utilizar o comando ps-alce pipe grep named, a gente também pode verificar que o nosso bind está funcional, tá? Após isso, se vocês observarem, eu já estou no diretório etc bind, mas de princípio, para ter acesso, nesse caso a gente entraria nessa pasta, nesse diretório. Acesso aqui a algumas pastas principais. Dentre elas, existem algumas que a gente vai necessitar criar. Aqui já tem criado, porém, no primeiro momento, o ideal é vocês criarem esses arquivos, né? Vamos dizer assim, do zero. O primeiro arquivo, nesse caso, a gente vai ter que configurar aí o named.conf, onde ele, por padrão, ele vai vir talvez, dependendo do seu sistema operacional, com essas configurações default. Eu acrescentei aqui duas configurações de configuração que a gente chama, né, zona direta e zona reversa, tá? Além disso, a gente configurou mais dois arquivos. Se vocês observarem, na zona direta, por exemplo, a gente aponta para um determinado arquivo no mesmo diretório, etc bind. Tanto para o reverso a mesma coisa. Então a gente vai ter que criar esses dois arquivos, tá? Então voltando, se vocês observarem, anteriormente eu já tinha criado, tá? Tá os dois aqui inclusive. Então eu vou entrar em cada um deles para demonstrar para vocês qual foi a configuração que foi efetuada. Então se a gente dá uma olhada aqui no DB Luiz, nesse arquivo foi configurado o IP, tá? De onde veio esse IP, tá? Onde no caso seria o IP que o nosso DNS vai disponibilizar, não é isso? Nesse caso, se a gente vir aqui, por exemplo, dar um IP ADDR, a gente vai conseguir ter acesso, tá, ao endereço que a gente tem aqui disponível, tá? Então é esse endereço aqui que a gente está utilizando, tá? Beleza. Voltando aqui, dá um no outro arquivo. Basicamente tem quase a mesma configuração do anterior, porém só mudando essas duas rotas aqui logo abaixo, que nesse caso está apontando de fato para o endereço, né, que a gente quer ter acesso do nosso DNS. Após fazer a configuração desses dois arquivos e do named.conf, o ideal agora é a gente fazer a configuração de um arquivo denominado etc/resolved.conf, tá? Se a gente entrar dentro desse arquivo, por padrão, ele vai vir com somente o name server, tá? E o ideal aqui é agora que vocês configurem esses dois caminhos aqui, tanto o domain quanto o search, apontando aí, lógico, para o seu endereço DNS. Após isso, a gente pode fazer algumas checagens, tá? Para verificar aí tanto o lado da zona direta como da zona reversa. Testando a zona direta, a gente consegue verificar que está tudo ok.
E para a zona reversa, tá? A gente utiliza esse name de -checkzone. E aqui a gente passa, por exemplo, o endereço que a gente configurou lá, né? No caso seria o ID que a gente configurou lá no arquivo. Se vocês observarem, tá ok. Se a gente fizer um ping agora para o nosso DNS, que no nosso caso é www.luis.com.br, vocês podem ver que está pingando aí, fazendo a conexão de forma adequada. Muito obrigado, pessoal.